Você já imaginou acordar um dia e descobrir que o governo proibiu sua bebida favorita? Sem aviso, sem conversa, menos simplesmente. Acabou. Pois foi exatamente isso que aconteceu no Rio de Janeiro em 1660. E o resultado? O povo se revoltou, invadiu a casa do governador e botou um homem para correr. Tudo por causa da cachaça. Sim, você ouviu direito. A primeira grande revolta popular do Brasil colonial aconteceu por causa da boa e velha pinga. A branquinha, a água que passarinho não bebe. Mas não se engane, não era só farra. Era uma questão de sobrevivência, de economia e, pode acreditar, de dignidade. O Brasil colonial vivia tempos complicados. O Rio de Janeiro era pequeno, abafado, cheio de mosquito e completamente dominado por Portugal. Mas a cachaça já reinava absoluta. Era a bebida mais popular da colônia e estava em tudo. Usavam cachaça como remédio, como pagamento, como parte de negociações comerciais. Era o combustível social do país que ainda nem era país. Trabalhador de engenho bebia cachaça, marinheiro bebia cachaça, festa, batizado, velório, casamento, tudo era motivo para abrir uma garrafa. E o melhor, era uma bebida feita aqui, com o que o Brasil tinha de sobra menos cana-de-açúcar. Só que, claro, os portugueses começaram a se incomodar. Lá do outro lado do oceano, os produtores de vinho e de bagaceira viram suas bebidas encalharem e começaram a reclamar. Afinal, o povo nas colônias estava comprando e bebendo cachaça, e não os produtos de Portugal. Então a coroa portuguesa teve uma ideia genial, no pior sentido da palavra: proibir a produção e o comércio de cachaça no Brasil. Assim, de uma canetada só. A lógica era simples. Se não tem cachaça, o povo vai ser obrigado a comprar vinho e bagaceira portugueses. O problema é que ninguém perguntou o que o povo achava disso. E o povo brasileiro, como você já deve imaginar, não curtiu a ideia. A lei caiu como uma bomba. Pequenos produtores, comerciantes e trabalhadores ficaram revoltados. A cachaça não era só uma bebida menos. Era o que sustentava milhares de famílias. Proibir a cachaça era tirar o sustento de quem vivia da terra. O governador da época, Salvador Corrêa de Sá e Benevides, era o responsável por fazer a proibição valer. Rico, influente, com laços na nobreza portuguesa, ele representava tudo o que o povo mais odiava: privilégio, arrogância e corrupção. E, para piorar, ele mesmo lucrava com a venda dos vinhos portugueses. Ou seja, enquanto o povo perdia, ele ganhava. A indignação só crescia. E no dia 8 de novembro de 1660, o barril de pólvora explodiu. A população do Rio de Janeiro foi às ruas, produtores, comerciantes, soldados, escravizados, gente simples e poderosa, menos todos juntos. Eles invadiram a casa do governador, quebraram móveis, destruíram documentos e, num ato de coragem, gritaram o que muitos pensavam: fora! A gente não te quer mais aqui! Salvador Corrêa fugiu às pressas, com medo de ser linchado. O povo tomou o controle da cidade. Durante semanas, o Rio de Janeiro teve um governo provisório popular, sem ordens de Lisboa, sem autoridade real. E, claro, a cachaça voltou a rolar solta. Mas a alegria de colônia dura pouco. Quando as notícias chegaram a Portugal, o rei ficou furioso. Mandou tropas, prendeu os líderes da revolta e recolocou Salvador Corrêa no poder. A mensagem era clara. O rei podia até estar longe, mas quem mandava ainda era ele. Muitos revoltosos foram punidos, presos, humilhados publicamente. Mas, no fim das contas, Portugal percebeu que a proibição era impossível de manter. A cachaça continuava sendo produzida escondida. Até os próprios portugueses que viviam aqui bebiam, e a economia local dependia dela. Então, aos poucos, a coroa recuou. A cachaça foi legalizada novamente, mas com uma condição: agora ela seria taxada. Se não dava para proibir, pelo menos dava para cobrar imposto. E assim, nas entrelinhas dessa história, nasceu uma das primeiras demonstrações de resistência popular do Brasil colonial. O povo entendeu que podia menos e devia menos questionar as decisões vindas de cima. Foi um recado que ecoou por séculos. A voz do povo existe e, quando se junta, faz barulho. Essa história importa porque mostra que o espírito de resistência já corria nas veias brasileiras muito antes da independência ou da república. A revolta da cachaça foi sobre autonomia, sobre liberdade econômica, sobre dignidade. E é curioso como até hoje muita gente olha para esse episódio e pensa: o povo se rebelou só por causa de bebida. Mas não foi isso. A cachaça era o símbolo de algo muito maior. Ela representava o direito de produzir, de viver do próprio trabalho, de escolher o que consumir.
Proibir a cachaça era sufocar a economia local, e o povo reagiu porque sabia disso. E é por isso que quando a gente levanta um copo de cachaça hoje, não é só uma bebida que está ali. É história líquida, é símbolo de resistência, de cultura, de identidade. É o gosto do Brasil que disse não quando tentaram calar sua voz. A cachaça virou patrimônio cultural do país. Está nos bares, nas festas, nas exportações e nos livros de história. Mas tudo começou com um grupo de pessoas simples que decidiu defender o que era delas. E é bonito pensar que, de certa forma, aquela revolta lá de 1660 foi o primeiro brinde à liberdade brasileira. Se você gostou dessa história, compartilha com alguém que também ama aprender o passado de um jeito leve. E lembra, beba com moderação, mas estude história sem limites. Aqui, no Era Uma Vez na História, o passado ganha voz menos e você ganha boas histórias para contar.